A comissão diretiva da União Sudeste Brasileira, que coordena a Igreja Adventista para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nomeou, no último dia 28 de maio, o pastor Moisés Carvalho para a função de presidente da Missão Mineira Norte, que representa a nossa igreja, a nossa região no norte e noroeste do estado de Minas Gerais. A gente tem o prazer de receber, pela primeira vez, no nosso centro de mídia, o pastor Moisés. Pastor, seja muito bem-vindo à nossa terrinha, à nossa região, e as suas palavras iniciais. De gratidão a Deus, por ter a oportunidade de poder estar aqui nesse local que, depois de Belo Horizonte, eu não conhecia muito de Minas Gerais. Conheci um pouco da Mineira Leste, meu filho trabalha lá como pastor, mas era por aí. E agora estou conhecendo agora o norte de Minas Gerais, E eu posso te afirmar que as minhas expectativas todas foram superadas em tudo. Até agora, a gente está muito feliz, porque eu pensava de uma forma diferente. E tudo que eu vi aqui está melhor do que eu pensava. Então esse é o 7º ano do campo já. Sim. E a gente está vendo um grande crescimento. E a gente vem aqui apenas somar e tentar colaborar para que a gente possa multiplicar as bênçãos aqui na região norte do estado de Minas Gerais. Tá certo. Pastor, vamos falar um pouco de família? Sim. O senhor é casado, pai de 2 filhos, já é avô também? Já é avô, Eu casei cedo, Minha família, por lado paternal e maternal, são adventistas, meus avós, no caso, Então a gente tem como costume, quando cristão, casar cedo. Então a minha esposa tinha 19 anos, eu estava com 20 anos, 21 anos, quando nós nos casamos. Tivemos nosso filho já no primeiro ano e tal, o segundo ano. E é um casal, o Leandro, que ele é pastor hoje lá na Mineira Leste, casado com a Rafaela. Tem 2 filhos, o Arthur e a Alice, um casalzinho. A menina é a mais velha, tem 4 aninhos. E tenho também minha filha que está em Belo Horizonte. O esposo dela é o Herbert Duque, que é o tesoureiro assistente da Mineira Central. E ela também trabalha na associação, tem 2 filhinhas, a Isabela e a Gabriela. Então a gente tem uma família já preparada, ou seja, já está bonita a família, porque no sentido de que já está com os filhos criados. Somos ainda pessoas que estamos livres, sem aquela dependência de filho, eu e minha esposa Rosângela. Então a gente está pronto para a missão. Eu estou com 55 anos e me sinto com toda a vontade de poder trabalhar para Jesus, me gastar, me deixar ser gasto, família criada na igreja. Então as vantagens do cristianismo, quando Sim. você teme a Deus, quando você ama a Deus. Estamos na 5ª geração, meus netos, todos adventistas. Então a gente tem uma família saudável, E é bom de saber que nós temos os avós, os pais, nós nascemos na igreja, nossos filhos, nossos netos. Então isso é muito salutar e nos dá estabilidade para fazer o trabalho de Deus, mais agradecido a Ele ainda por tudo que Ele tem feito com a nossa família. Sim. Antes de se tornar pastor, o senhor tinha uma atividade profissional que até a gente compartilha da mesma paixão. Conte um pouco dessa sua experiência, pastor. Quem era o Moisés antes de se tornar pastor da Igreja Adventista? O meu pai ele era obreiro, E aí eu fui para o colégio internato, lá no Edessa, lá em Colatina. Estudei lá alguns anos, Me formei na primeira parte, que era até a 8ª série, E depois voltei para minha cidade para fazer, na época, o 2º grau, que é o ensino fundamental agora, E aí eu não senti no meu coração o desejo de fazer teologia, embora muitos colegas meus de sala foram fazer teologia, eu não senti o desejo. E eu voltei para minha cidade, me formei em contabilidade, e aí de lá eu comecei a trabalhar na prefeitura, tive comércio no início, logo depois que eu me casei. Aí não deu certo o comércio, porque no interior o comércio é um pouco complicado, as coisas e tal. Aí eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, trabalhei no setor de educação, depois trabalhei na área de saúde, e aí depois eu fui convidado a trabalhar na Câmara Municipal. Eu fui secretário do presidente da Câmara. E aí naquela oportunidade eu fui convidado para trabalhar na rádio. Foi a primeira rádio na América do Sul que a associação comprou lá na cidade de Afonso Cláudio. Então ela vai completar 30 anos, dia 12 de agosto agora, com o nome Novo Tempo. Então Novo Tempo veio de lá. E eu tive o prazer, porque eu já fazia já um trabalho de rádio como voluntário, não cobrava nada de ninguém e tal. Repórter de campo, essas coisas reportagem. Tinha um programa dia de sábado que era para as crianças. Meu pai fazia um programa que a igreja pagava, que era o Mensagem de Fé e Esperança. Era um programa da igreja, 30 minutos. E no sábado eu fazia para as crianças. Então aquilo ali já foi criando para mim a paixão pela rádio, E aí quando eu fui convidado para trabalhar na rádio,
Para mim foi um privilégio. Eu trabalhei 4 anos e a rádio, ela me impulsionou a fazer teologia. Foi, na realidade, a área de comunicação que fez com que aguçasse em mim, que eu era ancião de igreja, estava com 28 anos. É o desejo de fazer teologia. Com 2 filhos, eu fui para o colégio, saímos de lá, minha esposa era concursada na prefeitura, mas deixamos tudo lá e nós fomos então para a Bahia para fazer teologia, com 28 anos. Então ali começou assim aquela paixão, foi exatamente através da rádio, a rádio que me ajudou a tomar essa decisão tão importante, já maduro, né? E eu voltei e depois de 4 anos estudando teologia, eu fui para ser diretor da Rádio Nova Venécia, que era uma rádio FM que nós temos no estado do Espírito Santo, lá no norte do estado do Espírito Santo. E também cuidar do distrito, 17 igrejas. Então eu cuidava do distrito, cuidava da rádio, tinha uma escola no meu distrito. Então isso aí foi começando assim já a tomar volume, né? E eu, depois disso aí, 3 anos, fui convidado para ir para a área de jovens. E aí eu fui trabalhar, e trabalhei 9 anos na área de jovens. E depois disso eu fui convidado na divisão do campo a ser o presidente da associação nova que estava surgindo, né? Sim. Foi um outro desafio também. E aí nós ficamos lá 10 anos e meio. Recebemos agora esse convite para vir para a nossa missão aqui, Missão Norte, né? A nossa missão já é a minha missão, Sim. né? Norte, e a gente veio feliz. Eu estou assim, me sentindo como se fosse um teologando que acabou de formar. Eu disse isso para os colegas, né? Você está indo para o seu primeiro distrito, porque eu não conheci outro lugar no seu estado do Espírito Santo. Então estou vindo para o meu primeiro distrito. Então com toda expectativa, com alegria, minha esposa também, animados. Não temos mais filhos pequenos, né? Estão criados, então a gente está totalmente 100% para a dedicação integral desse ministério, para que a gente possa continuar avançando aí na evangelização. O senhor é capixaba, natural de qual estado? É engraçado, né? É uma coisa assim, eu sou carioca. Carioca. De nascimento, né? Sim. Meu pai era obreiro no Hospital Silvestre, ele era enfermeiro, e foi chamado para o estado do Espírito Santo. Sei. E aí eu fui para lá com 9 anos de idade, para o Espírito Santo. Mas aí me casei lá, meus filhos nasceram lá, né? Minha vida foi toda lá, né? Sim. E agora, a primeira vez, estou vindo para Minas Gerais. Como diz a música, né? Sim. Aquele que vem para Minas Gerais não esquece Não jamais. esquece mais. Então, são 3 estados que estão no coração agora. Sim. O senhor é carioca de nascimento, Espírito Santense, capixaba. Porque eu recebi os títulos lá, né? De cidadão capixaba, prefeitura. Também recebi lá um título de comendador, né? Comendador. Então, assim, vários tem uma títulos, história, tem uma história no lá, estado, no estado, né? E aí, vindo para Minas Gerais, eu tenho 2 netinhas que são mineiras. Nasceram aqui, né? Sim. 2 nasceram no estado do Espírito Santo e 2 nasceram em Minas Gerais. Então, as raízes vão se alastrando, né? Teve uma recepção para o senhor hoje pela manhã? Rapaz, na sua aquilo? chegada no acho que nem o aeroporto. Bolsonaro recebeu uma recepção tão bonita igual aquela. Qual que é a sua impressão, pastor, quando o senhor chegou ali, de repente, queria até humanizar um pouco esse momento. O senhor estava em BH, veio de BH, arrumou as suas coisas, Confins e Montes Claros. Como é que foi esse momento? Cada momento é significativo. Surpresa, né? Foi uma surpresa. Eu, assim, fiquei um pouco triste porque nós acabamos de perder o pastor Elias, né? Tesoureiro, né? Sim. E o pastor Elias, quando ele saiu da FAD Minas, eu tive o prazer de convidá-lo para ser o contador da associação que estava abrindo, o escritório começando, né? Tínhamos de alugar o ponto e tal. E ele foi para lá para ser o contador. Aí ele ficou lá 3 anos, aí passou a ser obreiro. Sim. Com o campo começando, as suas dificuldades e tal. Aí depois, com 5 anos, ele foi chamado para ir para a União. E aí da União ele veio para a Mineira Norte. E quando eu encontro o Elias juntos novamente, né? Diana, Dai, pessoas amáveis, carinhosas. E eles falam assim, o pai encontrou o filho, né? O filho encontrou o pai. Aí agora eu fui surpreendido com o chamado do pastor Elias para o Espírito Santo. Ou seja, ele vai e eu venho, né? Sim. A gente hoje conversou, almoçamos juntos hoje, né? A gente estava com planos de trabalhar juntos, porque ele já me conhece, eu conheço já o Elias. Mas todas as coisas contribuem para o bem. Eles precisam dele lá, como eu também acredito que Deus não precisa de mim aqui também no norte do estado de Minas Gerais. Sim. Pastor, sua expectativa para o trabalho no norte do estado? Aqui é uma região que tem, entre igrejas e grupos, são 198 e são 15.537 membros espalhados pelo norte e noroeste do estado. Qual a sua expectativa de trabalho, as suas pretensões? Fala um pouquinho para a gente. Olha, é um baita de um desafio, né? Eu estou vindo de um campo em que nós tínhamos 43 municípios.
todos com a presença adventista. A igreja mais distante, o distrito mais distante que eu tinha da minha sede, era 220 quilômetros. Eu podia sair de manhã, ir lá fazer o que tinha de fazer e voltava para almoçar em casa. Sim. Porque, né, é muito próximo, né? Então, assim, eu estou vindo para um local que tem mais de 190 municípios. Mais de 50 não tem a presença adventista, né? Então, assim, os desafios são grandes. E a extensão territorial, tem lugares aí que é mais de 700 quilômetros, né, de distância. Sim. Isso é desafio para mim. Mas eu sou movido pelos desafios. Eu gosto de desafios. E a cabeça da gente já vai, assim, já imaginando o que pode ser feito e tal. É lógico que com a bênção de Deus e a união dos pastores, né, do escritório e também dos nossos membros oficiais, anciãos, ninguém faz nada sozinho. Né? Todos nós temos que nos unir, porque o desafio é grande, mas não é meu o desafio, é da igreja no norte aqui do estado de Minas Gerais. Então eu estou aqui de corpo e alma, coração, para fazer o meu melhor, para poder ver essa região crescer e quem sabe logo, logo se transformar numa associação, deixar de ser missão. Eu vi aqui hoje alguns investimentos que, olha, encheu os meus olhos. Né? Escola, igreja central, ampliação, né, daquele espaço ali para o espaço que vai ser daqui a pouco um espaço Novo Tempo, essa igreja praticamente central aqui, né, serão 2 igrejas centrais. Sim. Aqui dentro de Montes Claros. Então, assim, os empreendimentos aqui são maravilhosos. Já temos uma boa sede, uma boa estrutura, né, um bom material humano. Então, eu vejo tudo para a gente crescer ainda mais. Eu fico feliz porque encontrei aqui uma estrutura muito boa. Desafio todos nós vamos ter. E eu quero me unir a esse povo mineiro para que a gente possa aí alastrar, né? Quem sabe aí as estacas e alcançar todas as cidades que ainda não foram alcançadas aqui no norte do estado de Minas Gerais. Esse é o nosso sonho. Sim, eu tenho certeza que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E essa é a ordem do mestre, né? De pregar esse evangelho. Ensinando a palavra, nós temos que aprender que nós temos que ensinar. Nós não batizamos sem primeiro ter o ensinamento. A igreja adventista é diferente de outras aí. As pessoas vão no culto e ele lá já aceita Jesus e já sai como membro da igreja. Aqui não. Nós temos que ensinar, fazer discípulos e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu creio nisso. Uma igreja saudável é uma igreja em que nós temos os membros que conhecem a doutrina, a palavra de Deus. E eu senti e tenho ouvido várias pessoas dizendo que aqui no norte do estado de Minas Gerais, o povo é muito missionário. Coração voltado para a pregação do evangelho. Um povo humilde, pastor, mas muito missionário. Então são 2 características que eu tenho no meu coração, que é realmente, você tem que ter o pé no chão, tem que ter humildade, acreditar no poder que vem de cima, é de Deus que vem o poder do Espírito Santo. E o povo desejando e almejando que Jesus volte logo, eles vão sair de casa em casa para pregar o evangelho. E eu quero dizer que logo, logo, se depender da Mineira Norte, nós podemos ver Jesus voltar, porque essa é a nossa missão como igreja. Né? Deus tem nos dado tantas bênçãos, né? Deus tem derramado tantas bênçãos sobre a nossa vida, família, né? E a gente não tem só tem uma coisa a fazer, é pregar esse evangelho para as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Nós temos um grande número de pessoas aqui no norte de Minas Gerais que ainda não conhecem o evangelho, cidades inteiras que ainda não foram evangelizadas. Então vamos buscar através da oração, do jejum, né? Parceiros, né? Empresários, pessoas lá de fora, para poder puxar, quem sabe, um missionário nessas cidades, né? E assim poder evangelizar todas as cidades. Essa é a vontade de Deus e a nossa vontade também. E eu creio que só assim a gente vai ter o crescimento que nós precisamos para continuar avançando em número de distritos, né? Instituições. Sonho em ter aí, quem sabe, pelo menos um programa de rádio aqui, em Montes Claros, né? Que é um sonho, né? Tem um canal de TV aqui. Então, assim, a escola está saindo aí, uma escola linda, que vai realmente dignificar o nome da igreja aqui. Então, são muitas coisas que eu tenho visto que já está em andamento, né? A gente vai estar juntos, somando forças aí, para que a gente possa ter, com a graça de Deus, aí, muitas vitórias aqui no norte de Minas. E para isso eu preciso de você. Você que é ancião, você que é líder da igreja, do grupo, da congregação, você que é líder dos departamentos da igreja, que possa se unir aos pastores, né? E a administração desse campo, que vai com certeza, de mãos dadas, junto com vocês, tocar esse evangelho para que a gente possa ver Jesus voltando em nossa geração. Esse é o meu desejo.